Hoje eu vou ensinar vocês como a gente cria, como os professores inventam equação de segundo grau para os seus alunos resolvê-los. Vamos dizer que eu queira inventar uma equação onde a raiz será 1/2 e a outra raiz, por exemplo, 3. Eu quero inventar uma equação que tem essas raízes. Inicialmente, eu vou passar esse 2 para lá multiplicando, vai dar 2x igual a 1. E depois eu vou passar 1 para cá, vai dar 2x menos 1 igual a 0. Vou fazer a mesma coisa com este, x menos 3. Feito isso, eu multiplico esses dois termos, um pelo outro. X menos 3. E eu sei que vai ter que ser igual a 0, porque são ambos iguais a 0. Então o resultado tem que ser igual a 0. Fazendo essa multiplicação por distributiva aqui, este vezes este e este vezes este, depois esse vezes esse e esse vezes esse. Ao fazer isso, 2x vezes x dá 2x ao quadrado. 2x vezes menos 3 dá menos 6x. E agora, menos 1 vezes x dá menos x. Menos 1 vezes 3 dá mais 3 igual a 0. Juntando esses dois, 2x ao quadrado, menos 7 vezes x, mais 3 igual a 0. Pronto. Então, esta equação, eu ainda poderia... Bom, vamos deixar assim. Agora está feita a equação. Então, eu vou pedir para os alunos fazer um exercício, resolva essa equação. Então, vamos agora fazer a questão. Então, a questão é, resolva a equação de segundo grau abaixo. Então, essa equação aqui, o aluno vai pegar ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0. O a é 2, o b menos 7 e o c igual a 3. Menos b, a formulazinha de Bhaskara, mais ou menos b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Isso aqui também pode ser chamado de delta. Então, assim que algum professor poderá inventar questões para seus alunos. Então, ele já obteve, ele já sabe até a resposta que o aluno tem que achar. Vamos ver se a gente chega nas respostas. Menos b, menos 7, mais ou menos raiz de menos 7 quadrado. Menos 4 vezes 2 vezes 3, sobre 2 vezes 2. Este menos, a frente desse menos dá mais 7, mais ou menos raiz de 49, menos 4 vezes 2 é 8, vezes 3 dá 24. 8 vezes 3 dá 24, sobre 4. 7 mais ou menos raiz de 25 sobre 4. Raiz de 25 é 5, 7 mais ou menos 5 sobre 4. Então, as raízes serão 7 mais 5 sobre 4, 7 menos 5 sobre 4. 7, 8, 9, 10, 12 sobre 4. Uma das raízes é 3 e a outra 2 sobre 4. Simplificando dá 1/2. Então, as raízes são x igual a 3 e x igual a 1 sobre 2. Exatamente as raízes as quais eu tinha começado aqui em cima, né, pessoal? Eu tinha partido dessas duas raízes e aí eu inventei essa equação e o aluno achou as respostas as quais eu sabia que ele tinha que achar. Vamos fazer mais um pouquinho mais complicado. Então, agora eu vou inventar uma equação partindo que a raiz que eu quero é 1 e x igual a 2. São essas as raízes que o aluno vai ter que achar. A gente isola aqui, igual a 0, passa para o lado de cá, x menos 2 igual a 0. E aí eu multiplico os dois termos para obter a equação igual a 0. Faço distributiva, x vezes x,
x quadrado. X vezes menos 2, menos 2x. Menos 1 vezes x, menos 1x. Menos 1 vezes menos 2 dá mais 2 igual a zero. X quadrado menos 3x mais 2 igual a zero. Para complicar um pouquinho mais, né, o professor vai querer fazer uma questão difícil para os alunos. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou dividir todos os... Eu vou passar esse negativo para o outro lado, positivo. Vou fazer uma confusão aqui. X ao quadrado mais 2 igual a 3x. E aí eu vou dividir todo mundo por 6x, por exemplo, todos. Se eu fizer em todos, eu não altero o que eu tenho. É claro que eu vou fazer as simplificações aqui. x2 dividido por x, dá para simplificar, fica x sobre 6. Mais esse 2 e esse aqui dá para simplificar, dá 1. Simplifica por 2, dá 3x. Igual. Corta o x com o x, dá 1 sobre 2, uma vez que eu simplifiquei por 3 aqui e por 3 aqui. Tá aqui. Então esta equação é a que eu vou agora querer que os alunos resolvam. Resolva a equação abaixo. Então o exercício está dado e eu já sei até qual é a resposta. Bom, primeiro vamos acabar com a bagunça tirando o mínimo múltiplo comum para acabar com as frações. O mínimo entre 6, entre 3x e entre 2. Então o mínimo múltiplo comum entre esses de baixo. Primeiro eu divido pelo menorzinho, que é 2. Aqui dividido por 2 dá 3. 3x não é divisível, então copia. E esse dá 1. Pronto. O próximo número é o 3. 3 dividido por 3 dá 1. 3x dividido por 3 dá x apenas, simplifica. E este já está no 1. O próximo é o x. 1 já é 1. X por x dá 1. 1 já é 1. Pronto. Então tá aqui, né? O mínimo múltiplo comum é 2 vezes 3 dá 6 vezes x. Então é 6x o mínimo múltiplo comum entre esses termos de baixo. Então, prosseguindo, 6x mais 6x, 6x. Pronto. Se eu dividir 6x por 6, corta o 6, sobra só o x. X vezes o de cima dá x ao quadrado. Se eu dividir 6x dividido por 3x dá 2. Vezes 1 fica 2. Se eu dividir 6x por 2 dá 3x. 3x vezes o de cima fica 3x. Pronto. Esses de baixo agora eu posso simplificar porque eu fiz os dois lados do sinal de igual. Copiando o que sobreviveu, x ao quadrado mais 2 igual a 3x. O 3 passa para o lado de cá, x2 menos 3x mais 2 igual a zero. Se alguém quiser dar aula, né, já sabe como inventar exercício para os alunos. É assim que o professor faz no cantinho do quadro, pessoal. Ele vai lá e cria um exercício e depois ele pede para vocês resolver sabendo que ele já sabe as respostas. Então aqui o A é 1, o B é menos 3 e o C igual a 2. A formulazinha de Bhaskara, menos B, mais ou menos raiz de B quadrado, menos 4AC sobre 2A. Substituindo, menos o menos 3 vai dar menos o menos 3, mais ou menos raiz de menos 3 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 2. Tudo isso, 2 vezes 1. O menos na frente do menos dá mais 3, mais ou menos raiz de menos 3 ao quadrado dá 9, menos 8 sobre 2. Isso aqui vai dar 3 mais ou menos raiz de 1 sobre 2. Raiz de 1 é 1, então vai dar 3 mais ou menos 1 sobre 2.
3 mais 1 sobre 2, que vai dar 4 sobre 2. Uma das raízes é 2. E a outra raiz é 3 menos 1 sobre 2. 2 sobre 2. A outra raiz é 1. Ok, pessoal. Exatamente como eu tinha, né, já determinado. Raiz lá no início, que está, ó. Quando eu comecei a inventar, eu parti dessas duas raízes aqui. E foi as raízes que eu achei aqui. Então tá aí como a gente inventa exercícios para os alunos resolverem.